Fala pessoal, tudo bem? Schmidt do canal Piloto. Mais uma participação aqui no canal da Ju Helps. Falar um pouco das mudanças que aconteceram ao longo da aviação, de antigamente para hoje, tanto para a tripulação como para os passageiros. Uma das coisas que mudou ao longo da história foi a imagem que o comandante tinha perante aos outros tripulantes. Antigamente o comandante ele era visto como um deus, como um soberano todo-poderoso, né, dentro da cabine. Ninguém podia contestar uma ordem do comandante. Bom, isso hoje em dia mudou bastante. Por exemplo, se estiver acontecendo qualquer violação de segurança dentro da cabine, dentro do voo, o copiloto tem a obrigação de tomar a frente do voo em detrimento da ordem do comandante. Até por conta de vários acidentes que aconteceram na história da aviação, a gente tem como, por exemplo, o acidente de Tenerife, também tem o acidente do avião da Varig, que caiu na Amazônia. Um dos fatores que contribuiu para que acontecesse esses acidentes foi o power distance, né, que é o que a gente chama na aviação, a distância que tinha entre a figura do comandante e o copiloto na ocasião. Nesses dois acidentes, por exemplo, os copilotos eles enxergaram o erro, viram o que estava acontecendo de errado. No caso do Varig, teve até informações de passageiros que estavam a bordo, né? Mas essas informações não chegaram de uma maneira correta ao comandante devido a essa postura que tinha na época, né? Então essa postura do comandante em relação aos demais membros da tripulação. E isso contribuiu e muito para que acontecessem esses acidentes. Um dos passageiros tentou avisar o comandante. Eu olhei para baixo, né, e eu observei um rio com cachoeiras e aquele rio não era da região. Aí foi quando eu chamei a aeromoça, a comissária, né, e perguntei para ela o que estava acontecendo, porque o avião estava rodando, né, sem direção, e a região não era aquela. Com a experiência que eu tinha de voo, com os anos que eu tinha de aviação, eu não podia aceitar que um passageiro, ou entender que um passageiro vem me dizer alguma coisa e eu não sei o estado dessa pessoa, se ele bebeu, ou se ele não bebeu, ou se o que ele quer, ou o que ele não quer. E hoje em dia, por exemplo, quando acontece um evento, né, um acidente ou um incidente, o copiloto ele é cobrado da mesma forma que o comandante é. Então, por exemplo, os dois vão perante as autoridades e as autoridades vão cobrar dos dois. E se o copiloto viu que aconteceu algo e podia evitar e não falou, ele vai ser penalizado da mesma forma ou até de uma maneira mais rigorosa do que o comandante. Então, por exemplo, como que você viu que estava acontecendo de errado e não tomou as ações? Bom, também muita coisa mudou para os passageiros, né? Antigamente era um glamour, como a gente fala, né? Era um grande glamour voar, né? As pessoas colocavam as melhores roupas, o melhor sapato, a melhor maquiagem para ir voar de avião, né? Também antigamente era muito caro voar, né? Então era só a elite podia voar, né? Só os mais ricos podiam voar, porque a passagem era muito cara, né? Então não tinha muito acesso à classe média ou às classes mais baixas, né? E muita coisa mudou, o serviço de bordo mudou bastante. Tem muita gente que reclama, né, que isso mudou, que não é como era antigamente e tudo mais. Mas também, por um outro lado, a aviação ela ficou mais acessível, né? Então hoje em dia todo mundo pode voar, né? Hoje em dia muitas vezes é mais barato você ir de avião do que ir de ônibus, né? Se você colocar na ponta do lápis ali, acaba saindo até mais barato. Uma das coisas que mudou também ao longo do tempo, né, foi a questão da visitação da cabine, né? Infelizmente, depois dos ataques de 11 de setembro, né? Antigamente, eu sou de uma geração, quando eu era criança, né? Muitas vezes eu visitei a cabine do avião, né? Isso era totalmente possível. Era você durante o voo pedia para o comissário falava com o comandante autorizava e você visitava a cabine. Isso era algo normal, né? E foi uma das coisas que, no meu caso, ajudou a me influenciar na minha carreira, né? Então, eu lembro como se fosse hoje as
às vezes quando eu era pequeno, indo para Londrina com a minha mãe de avião, né, de Transbrasil, como já falei num outro vídeo, a gente visitava a cabine e tudo mais, era muito legal, era muito bacana, né? Infelizmente isso mudou, né? Mudou para pior, né? Por conta de vários problemas, né? Por conta da violência, né? Hoje em dia isso infelizmente não é mais possível. E aí, como você acha que vai ser a aviação daqui a uns 50 anos? Deixa o seu comentário aqui, beleza? E não esquece também de ir lá no nosso canal, curtir o nosso canal O Piloto aqui no YouTube, que lá você tem total acesso à cabine de voo. Ok? Abraço!